Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 24 de março, quarta-feira da quinta semana da Quaresma. Estamos aí nos preparando para praticamente entrar na outra semana, na Semana Santa, na Paixão do Senhor. O evangelho que nos é proposto continua sendo uma reflexão do capítulo 8 de João. Hoje, os versículos 31 a 42 que nos relatam o seguinte: Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: Nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. Isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, certamente me amaríeis, porque de Deus é que eu saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. O texto de hoje é a continuação do texto de ontem que nós refletíamos, do discurso de Jesus, dizendo que ele tinha vindo ao mundo cumprir a missão que o Pai lhe havia ordenado. Então, o texto de hoje é continuação do texto de ontem, do diálogo entre Jesus e os fariseus. E hoje, na continuidade do texto, como estou falando, ele vai dizer que a verdade vos libertará. E os judeus o questionam: como assim? Nós não estamos presos, nós não somos escravos, somos filhos da promessa. Só que eles esquecem de uma coisa muito importante, ou não têm consciência de algo extremamente importante. A lei judaica escravizava. Tanto que Paulo, posteriormente, vai dizer que os cristãos se tornam livres mediante a fé e são justificados pela fé, e eles se tornam livres, porque a lei judaica escravizava o povo. Lembro a vocês algo que já comentei diversas vezes aqui nas celebrações. No dia de sábado, uma pessoa não podia dar mais do que 39 passos. Se ela desse o 40º, ela estava impura, e no domingo ela tinha que ir ao templo se purificar. Ou seja, ela tinha pecado e ela tinha que ir no templo se purificar, porque se ela estivesse impura, tudo aquilo que ela tocasse se tornava impuro. E aí o que acontece? Numa sociedade assim, as pessoas não comercializam com quem é impuro, porque ela não vai comprar algo impuro para comer, para vestir, para beber. Não, ela não quer contato nenhum com a impureza. Então aquela pessoa é, entre aspas, banida do convívio social até que ela se purifique. E isso acontecia muito com os pobres. E o que acontecia? Se uma pessoa pobre era vista como pecadora ou como impura, o patrão não a contratava. Ela não tinha trabalho, não tinha como se manter, não tinha o que comer. Portanto, é ver o grau da situação das pessoas que não conseguiam manter a sua pureza. Porque muitas vezes não tinham condições de ir ao templo fazer oferta. E elas ficavam impuras e ficavam banidas do convívio social.
Portanto, quando Jesus fala da questão, e eles falam que são filhos de Abraão, que são filhos da promessa, na verdade, eles estão escravos da lei. E Jesus vem para libertá-los dessa escravidão. Só que eles não entendem isso. Por isso que Jesus constantemente está no embate com eles sobre a questão da lei. Cura em dia de sábado, faz outras situações em que muitas vezes o que acontece? O embate com os fariseus. Porque o que Jesus estava querendo no fundo mostrar para eles? O ser humano está acima da lei. Não a lei está acima do ser humano. O ser humano não pode ser escravo da lei. A lei está a serviço do ser humano. Então ela tem que ser usada pelo ser humano. E não o ser humano ser submisso à lei, como era no tempo de Jesus. E aqui um diálogo extremamente interessante, né? Ele veio libertar o gênero humano. Como? No alto da cruz. Primeiro aspecto. Segundo, através da sua mensagem, que é uma mensagem libertadora. Aquele que ama é livre. Aquele que vive o evangelho é livre. Não tem amarras, porque nada o prende. Ele não é preso a bens materiais, ele não é preso à mesquinharia humana, né, ao ciúminho, à inveja, à vontade de ter sucesso, tudo aquilo que escraviza o gênero humano. Uma pessoa que sente mágoa, ressentimento, ela é presa, ela é escrava daquele sentimento. Uma pessoa que quer fama, poder, dinheiro, é escrava desse sentimento. Uma pessoa que vive querendo ser famosa, quer chamar a atenção, ela é escrava disso. Uma pessoa que vive fazendo fofoca dos outros é escrava disso. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz de errado, nós nos tornamos escravos daquilo. Por isso que Jesus vai dizer sobre o pecado: aquele que peca se torna escravo do pecado. E ele assume condição humana para libertar o ser humano do pecado. Por isso que ele vai dizer: a verdade vos libertará. E qual é a verdade? Eu sou... Lembra que eu falei para vocês na segunda-feira? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Minto, ontem, terça-feira. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Novamente aparece aí o eu sou. Portanto, a verdade vos libertará. Ele é a própria verdade. Por isso que aquele que caminha com ele, realmente como discípulo, não tem pecado que o segure. Ele não se torna escravo mais. Porque o seu coração não está preso a sentimentos negativos, a desejos, a rancores, a tantas coisas que nos aprisionam. Quantos de nós aqui não somos escravos de algum sentimento negativo? Ou de algum desejo oculto? Quantos de nós? Portanto, queridos irmãos e irmãs, compreendamos que Ele é a verdade e que Ele nos libertará, se nós realmente tomarmos consciência desta prisão, dessa escravidão que nós estamos vivendo. Libertemos os nossos corações deste mal, a fim de que possamos estar livres com Ele, nele e para Ele. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.